Olá, amigas e amigos que nos seguem no Weltanschauung. Nós estamos aqui hoje para fazer uma recomendação. Nós estamos aqui para sugerir que assistam o filme Odisseia, que estreou recentemente nas nossas salas de cinema. O filme Odisseia, como o nome diz, ele retrata, é uma construção cinematográfica do famoso poema de Homero, escrito no século VIII, na Grécia. A exemplo do que Dante fez pela língua italiana bem mais tarde e Camões pela língua portuguesa um pouco depois, Homero fez na Ilíada, que é um poema de uma parte da Guerra de Troia, e agora em Odisseia, que nós estamos comentando, uma obra memorável na construção da língua, no caso, grega. Odisseia é um poema famoso na literatura mundial que coloca no papel, digamos assim, se podemos chamar papel na época, aquilo que era transmitido pelo canto desde o século XII, desde uma época imemorial, 12 a.C. Era um tempo mítico, o tempo dos heróis. Heróis que, vale a pena lembrarmos, não existiam apenas na imaginação grega. Nesse período também nós tivemos, na nossa tradição bíblica, um tempo de heróis, entre 1800 e 1200 a.C. É desse momento da história que a Odisseia trata. Nós estamos fazendo essa introdução por quê? Porque o filme Odisseia diz muito a nós hoje em dia. O filme, como só ia acontecer, um bom filme, ele diz aos contemporâneos. Ele tem uma mensagem muito forte para nós que estamos vivendo no século XXI. É o melhor filme sobre o poema Odisseia. Isso nós podemos dizer. Salas cheias, um elenco magnífico. Matt Damon está muito bem no papel principal de Odisseu, como os gregos o chamavam, Ulisses, como os romanos o chamavam. Charlize Theron no papel de Calipso, o papel de coadjuvante de Eumeu, com John Leguizamo, também um forte concorrente a um ator como ator coadjuvante, está muito bem na peça. Mas, como nós dissemos, o que é importante nós tirarmos e motivá-los para assistir o filme? O recado que ele nos transmite, esse filme, essa versão da Odisseia. Não vamos aqui, e eu apelo a todos os nossos assistentes, que não vamos nos preocupar com a cor da pele de determinadas personagens do nosso filme. Porque a Odisseia é uma viagem mítica, no original de Homero. É uma viagem mítica. A Guerra de Troia, ela historicamente é discutida se existiu daquela forma ou não, né? A Guerra de Troia, ela é essencialmente uma guerra mítica, faz parte desse tempo heróicos. Existe, em termos arqueológicos, no sítio em Haslik, na Turquia, uma Troia 7, em determinadas camadas arqueológicas, que tudo indica que é contemporânea dessa Troia que foi objeto dessa guerra mística. Mas não é certa, e muito menos que essa Troia 7, tenha sido destruída pelos gregos. É importante nós destacarmos isso. Mas nós estamos falando de um momento fundamental na história das civilizações. É um momento, e o filme, o discurso dos personagens no filme, retrata essa tensão que se vivia na época, embora, óbvio, eles não tivessem consciência daquilo que estava acontecendo e para acontecer, como nós temos hoje à distância. Mas a Guerra de Troia faz parte de um momento, coincide com a saída dos hebreus do Egito, coincide com uma série de cataclismas e terremotos, coincide
com a invasão dórica na Península Grega. Então, é um momento em que aquela civilização do bronze, que tinha se iniciado em 3000 a.C., vai chegando ao seu ocaso. E chega ao ocaso pela invasão dos povos do mar, que até hoje se discute exatamente quem seriam esses povos, mas está devidamente documentada a destruição que eles provocam, né? E também uma série de cataclismas naturais, terremotos, erupções vulcânicas, né? Ilhas de terra que explode, meses e anos do céu coberto por cinza, provocando vários prejuízos. Então, realmente, aquele momento ali do século XII a.C. é o momento da maior catástrofe da antiguidade, só igualada pela queda do Império Romano. Então, é um momento de a dificuldade de se descrever exatamente quem fez o quê, mas é um momento, a destruição, o desfazimento daquela civilização está patente nos registros arqueológicos e históricos de hoje em dia. O filme retrata isso bem, muito bem. E é aqui que nós vamos chegar no recado que nós queremos extrair, né, que o diretor e o roteirista colocaram muito bem no filme. Como nós dissemos, é uma viagem mítica, né? Odisseu, Ulisses tem aquela ideia fantástica do cavalo de Troia, a guerra termina e Ulisses empreende uma viagem de 10 anos para chegar a Ítaca, a sua casa de novo. Então, não deve nos preocupar se a Helena, houve uma licença histórica, e se Helena e Clitemnestra são a mesma pessoa, né, representadas por uma atriz com uma determinada cor. E tampouco se Calipso, né, a ninfa que se enamora de Ulisses, na verdade sugere o filme que ela está ali nas costas da África, é uma loura de olhos verdes. Essas licenças, para um lado e para o outro, fazem parte de uma mensagem, certamente, que o roteirista e o diretor escolheram transmitir. Que aquilo ali era uma encruzilhada de povos, de nações, de culturas, de civilizações que se entrechocavam e se entrecruzavam naquele momento e naquele local, o Mediterrâneo Oriental. Então está muito, o filme deve ser visto, essa escolha, como uma forma de representar aquela diversidade naquele momento ali, aquele entrecruzar de culturas e civilizações. Até porque o racismo não existia na época, né? Aquelas pequenas comunidades, cidades históricas, eram muito étnicas, muito identitárias nas suas iniciativas e na sua vida. Mas o entrecruzar de experiências, fenícios, núbios, gregos e outros povos hititas, aquilo ali em comércio, em guerra, em ocupações e colonizações, criava um caldo de cultura muito, muito intenso para que nós pudéssemos colocar o nosso carimbo de racismo, o etnocentrismo, o racialismo nessa história. O filme está acima disso, muito acima disso. E o que ele nos transmite? Num determinado momento do diálogo de filme, será apenas esse que eu irei citar, a rainha, a esposa, tida por viúva, que está, Penélope, que está esperando o retorno de Ulisses, ela supera uma série de assédios, ela resiste aos pretendentes, se mantém fiel e leal, acima de tudo, ao trono de Ítaca, e até que ela pressente e reconhece o marido que chega aos seus pés na véspera da decisão, num banquete, em que seria dada a decisão para escolher o substituto de Ulisses. Na verdade, uma armadilha. E então, Ulisses, nesse momento, é um momento muito interessante do filme, nesse momento, Ulisses descreve o que ele viveu, descreve
o que aconteceu, descreve a maldade da qual ele participou. Porque, em algumas vezes é citado no filme a lei de Zeus. Essa lei não existia. Aquela visão humana sobre a guerra, inclusive, que eventualmente Ulisses transmite, não era do grego. O filme descreve, e o próprio romance, o próprio poema descreve, uma guerra no modelo grego, sem piedade, em que os habitantes eram todos mortos, as mulheres escravizadas, os homens eliminados e a cidade queimada até a raiz. Essa era a guerra grega. O historiador Jacob Burckhardt aponta com muita propriedade no seu trabalho monumental, A Cultura Grega, que nenhum povo fez tanto mal a si mesmo como o povo grego. Povo genial, de uma criatividade incomparável, fundamental para a nossa civilização, mas devido a um grande afastamento, uma grande contradição entre as suas crenças primárias mais profundas e a sua organização política, ele cometeu absurdos contra ele mesmo, muitos dos quais estão muito bem retratados no filme, muito bem retratados. Num determinado momento, porque alguns diálogos, aí é uma outra licença histórica, fala-se de um risco à civilização. Tá? É muito difícil que eles tivessem essa noção que talvez hoje nós temos. E o risco à civilização dos povos do mar, dos povos do mar, dos supostos invasores que batiam às portas daquela civilização. É um apelo do filme bem colocado pelo diretor, pelo roteirista. E nesse momento, Penélope diz para o marido, que ela reconhece ali discretamente: vocês são os povos do mar. Esse é um dos recados principais do filme. E quando se fala em descivilizar uma civilização, esse processo é interno a ela mesma. É o que o filme mostra. Mais perigoso para aquela civilização era o que os próprios gregos estavam fazendo a eles mesmos e aos povos que os circundavam. É notável que essa intuição que o filme passa seja comprovada historicamente. Historicamente, Troia não foi destruída pelos gregos. Troia pode ter sido destruída pelos próprios troianos como refugiados, como pessoas deslocadas, como sobreviventes da civilização micênica, que também estava desmoronando, como renegados cretenses, um simples e grande caos. Esse momento é paradigmático no filme. E ele mostra como o temor de uma descivilização ele acontece pela falta de humanidade, pela falta de noção de pertencimento a uma humanidade comum. O filme mostra isso, né, nos arrependimentos, nas falas de Ulisses e nos diversos diálogos, alguns do romance, alguns colocados. Mas vão assistir o filme e não percam a última frase do texto. A última frase do texto diz tudo que o filme quer dizer em termos de história. É do que nós estamos tratando hoje aqui, civilização, e do risco de nós nos descivilizarmos pelo desconhecimento da história. Vão assistir o filme, assistam até o final, com atenção, e não se esqueçam da última frase do filme. Um grande abraço, até a próxima.